Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas e Movimento. O vídeo de hoje é instigante. Vamos falar sobre o orgasmo feminino. Que audácia, né? Que ousadia, né? Mas precisamos falar sim, porque vocês já pararam para pensar quantos tipos de orgasmo você pode ter? Sem contar que a sexualidade é vida, é vitalidade, é saúde, né? Mas na nossa sociedade vem carregada de tabus, de preconceitos e muitas negações. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque precisamos sim questionar por que 60% das mulheres não sabem o que é o orgasmo. E como ser dona do seu protagonismo, ser dona do seu corpo, do seu prazer dentro desta estatística. Vem comigo que nós vamos falar sobre. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas e Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e de quem está nessa caminhada conosco. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal, se sinta à vontade, olhe os nossos conteúdos, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e não deixe de tocar o sininho, porque é um canal que foi feito para você, mulher, em busca do seu protagonismo e da sua liberdade. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que nós aqui do Ribas e Movimentos temos uma linha de bonés e também nós temos uma linha de perfume maravilhosa. E eu queria mostrar para vocês que nós temos uma linha de perfumes afrodisíacos. Sim, aquele perfume para pessoas bem resolvidas, que quer causar num momento especial. Então nós temos aqui com feromônios, tanto para ela como para ele, que é o Luxúria. Quando quiser um perfume afrodisíaco, nós temos aqui para você, que é bem resolvida, bem resolvida. Que audácia nossa! Mas nós vamos sim ousar e nós vamos nos atrever a falar sobre uma das belezas mais lindas, a meu ver, que é a sexualidade humana e principalmente a sexualidade da mulher, numa sociedade como a nossa, que foi roubada essa beleza da mulher, foi deturpada assim, porque quando se fala em sexo, em orgasmo, só lembra do quê? Do homem, não é assim? Do falo do homem. Mas nós nos atreveremos sim a falar sobre essa energia vital, como diz o Reich, o pai da teoria do orgasmo, e os seus tipos de orgasmo. Porque ele dizia muito bem que as maiores frustrações, os problemas psicológicos, traumáticos, problemas sexuais, está ligado à repressão e à opressão da nossa sociedade perante, sim, a mulher. Então isso carrega tanto para o homem e principalmente para a mulher. Mas falar da sexualidade da mulher, gente, isso nos remete a 5.000 anos, onde foi negado à mulher a esse direito. O direito ao prazer, o direito a conhecer o seu corpo, o direito a se ver. É muito preconceito, é muita negação. E a sexualidade para a mulher era só procriação. E foi a base de muita violência, negação e todos os tipos de opressão que vocês possam imaginar. Porque para o homem, somente ele tem esse direito de sentir vontades e desejos. E aqui a gente vem dizer que não, que o ser humano tem vontades e desejo, e ele se expressa de várias formas. Por isso que hoje nós vamos falar sobre esse movimento orgânico, que é o orgasmo, essa energia vital que muitas vezes, em certas ocasiões, na hora do clímax, do ápice do prazer, contrai até a alma. Então a gente vai ver quais são esses níveis e também conhecer um pouco mais sobre. E por que nós, do Ribas e Movimentos, vamos falar sobre isso? Só pelo fato da liberdade da mulher? Não, gente. Porque numa sociedade como a nossa, 60% das mulheres não sabe o que é o orgasmo. Gente, mais de 70% das mulheres nunca se masturbaram. A sexualidade ainda é um tabu em todas as formas. Ele é sujo, ele é pecado, ele carrega esse estereótipo
ainda hoje, em pleno século da modernidade do qual nós vivemos. Mesmo sabendo que o orgasmo é saúde, é vida, somente nos últimos 30 anos, segundo os estudos, que a Regina Navarro faz uma pesquisa gigantesca sobre, nos últimos 30 anos que foi se dar atenção a essa temática da mulher, porque muitos problemas, disfunções anorgástica, disfunções na vulva, na vagina, psicológica, vêm em virtude de todos esses processos. Para você saber o que é o orgasmo, primeiramente a mulher precisa se conhecer. Saber quem ela é, conhecer o seu corpo, conhecer a sua vagina, conhecer a sua vulva. Gente, tem gente que nunca se olhou, pegou o espelho e mostrou a sua vagina, a sua perereca, vamos assim dizer, né? Porque tem até medo de olhar. Porque isso não é natural para a mulher, né? O homem não, o homem já nasce, vai no futebol, pros vestiários pelado, não tá nem... Nós, não, a gente desde cedo a mãe fala assim, ó, fecha as pernas, minha filha. Não é assim? Então a gente carrega tudo isso. E uma mulher bem resolvida sexualmente, ela protagoniza, ela empodera, ela diz assim, ó, eu tenho direito ao meu corpo, eu tenho direito ao prazer, como todos os seres humanos têm esse direito, né? Mas agora eu quero trazer para vocês como é que acontece, para quando a gente não sabe, quando é que acontece um orgasmo. O que é o orgasmo e como é que ele se estabelece nas nossas relações. Porque o orgasmo, ele acontece com parceiras, com parceiros, solo também, né? Quando a mulher está se masturbando. E isso é essencial para que ela possa conhecer o seu corpo. Primeiramente, dizer que o orgasmo é infinito. E cada mulher é única, e cada corpo é único, e vai sentir de formas diferentes. Então, você já parou para pensar que como existe uma infinidade, quantos tipos você já teve? Nós vamos falar aqui dos 3 maiores movimentos que identificamos os tipos de contração no nosso corpo, no nosso órgão vaginal, ou seja, na nossa musculatura pélvica, que é o movimento de contração, que começa a tremer, né? Aquele movimento que vai contraindo. E são movimentos diversos, que a gente vai ver agora. Existe cientificamente o orgasmo que é o por penetração, tem o outro que é o orgasmo clitoriano, tem o outro que é o orgasmo pela uretra, que aí vem uma sigla muito interessante que é o squirting, que eu vou explicar depois, e tem o orgasmo anal também, e tem o orgasmo mamário, isso cientificamente. E dentro desses 6 tipos, ocorre 3 movimentos, que são os tipos maiores, assim, vamos dizer. Como é que a gente vai descobri-los? Através da contração da musculatura íntima. Esse é o padrão de entendimento que vocês vão perceber. Primeiramente, dizer que são 3 tipos: onda, vulcão e avalanche. Dentro do primeiro tipo de orgasmo onda, é quando isso entra aí o orgasmo por penetração vaginal, que poucas mulheres têm orgasmo pela penetração, porque penetração não significa orgasmo, né? Então isso para dizer bem claro. E quanto mais a mulher tem toda essa região pélvica forte, mais prazer ela vai ter. Então, por isso que sempre tem aqueles movimentos de pompoarismo, né? De contrair a vagina, a uretra. Isso é muito interessante na hora do xixi, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas o primeiro tipo de orgasmo significa que quando a mulher está chegando no ápice ali do prazer, a musculatura vem em forma de onda. Ela contrai e solta, ela contrai ou solta. A partir do quê? Da penetração, a partir da procura e do estímulo do ponto G, Y, H, porque são infinitos, né? E aí vem em forma de onda. Muitas mulheres têm o prazer assim. O segundo movimento, que é o vulcão, esse é um dos melhores, a maioria das mulheres gozam sim por ele, é um movimento que tem o orgasmo clitoriano.
É a massagem no clitóris, né? Massageando o estímulo pelo clitóris, pode ser com penetração e massageando ao mesmo tempo, mas o que acontece com a musculatura íntima da mulher? Ela vai se contraindo e cada vez que ela se contrai mais, como se fosse um vulcão em erupção. Isso tanto pelo orgasmo clitoriano como o anal também. Então, porque tem muitas regiões nervosas ali ao redor do ânus e aí tem muito prazer. Tem mulheres que gostam muito mais do que prazer pela penetração na vagina. E isso são gostos, e isso é fantástico. E o terceiro movimento é o orgasmo avalanche. Bah, esse é espetacular, né? Esse envolve de tudo um pouco. Poucas mulheres têm esse tipo de orgasmo, porque é um orgasmo que ele não contrai somente a musculatura íntima. Quando a mulher está chegando ao ápice do prazer, a contração passa a ser de todo o abdômen, né? De toda essa musculatura do abdômen, do core que se chama, né? E não só do core, mas também toma conta de todo o corpo. É como se fosse uma junção de orgasmos múltiplos, né? E a mulher é como se descarregasse, assim, que ela fica desfalecida, como se fosse uma avalanche, que vem, destrói tudo assim, e depois respira de novo. Então, esse orgasmo, esse movimento do orgasmo, não são todas as mulheres. Porque precisam de muitas técnicas, tem que ter uma musculatura íntima muito forte, então são poucas mulheres que têm. Mas aqui eu quero trazer o que eu citei lá na frente, que é o orgasmo, o scorching, né? É um dos tipos de orgasmo que é do orgasmo do ponto U, quando a mulher, né, goza, chega ao ápice do seu prazer através da uretra, gente. Sim, sabe quando a mulher chega no ápice assim e ela solta um jato gigante que parece até um xixi, mas não é? Isso é quando a mulher, gente, ela sim atinge o seu prazer máximo através da uretra. E deixar bem claro aqui, gente, que o canal da uretra, ali o buraquinho na nossa vagina, é diferente da nossa vagina. Então, existe 2 canais ali bem interessantes e muitas mulheres às vezes nem sabem, né? Então, é muito interessante. E para finalizar, eu quero dizer que também existe, gente, o orgasmo mamário. Tem tantas mulheres que têm tanta sensibilidade no seio, nas tetas, né? Como eu digo, brincando, que só o fato de massagear, beijar, a mulher se contrai inteira, né? Então, existe esses 3. Por que nós trouxemos esses tipos de orgasmo? Para que a mulher possa lapidar cada vez mais a sua autoestima e o seu protagonismo sexual. Porque a mulher tem o direito ao prazer e ao seu corpo. Isso não é só do homem, isso é de todo ser humano. Você já teve alguns desses orgasmos? Se sente à vontade para deixar aqui nos comentários para nós? Eu vou amar ler, né? Vocês sabem que é um assunto que eu amo muito. Então, gente, eu queria dizer para vocês, curtem nosso vídeo, comentem, contem para nós, compartilhem com as amigas, porque precisamos aprender muitas coisas. Porque preconceito é a falta de conhecimento e nós precisamos conhecer cada vez mais sobre a nossa vida, os nossos gostos, nossos desejos, nossas vontades e tudo que pertence a nós mulheres. Então, um beijo, um cheiro, um bom final de semana, aproveitem muito e vão lá e descubra qual é o seu tipo de orgasmo.